Gênesis 3, versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. A queda da humanidade é narrada em poucas linhas, mas cada palavra carrega um peso imenso. Gênesis 3:6 não descreve apenas um ato de desobediência, descreve um movimento interno do coração humano, um movimento que continua acontecendo em cada um de nós. Por trás do simples gesto de estender a mão e comer, existe um processo profundo, silencioso e muitas vezes imperceptível, que transforma um desejo em rebeldia e uma oportunidade em ruína. O texto começa com o olhar. Antes de qualquer queda, existe sempre um desvio da atenção. Eva vê a árvore, mas não a enxerga como Deus a havia descrito. Ela não a vê mais como proibida, mas como boa. A teologia bíblica nos mostra repetidas vezes que o pecado começa com um olhar que se afasta da palavra. Não é um olhar casual, mas um olhar que reinterpreta o que Deus disse. O inimigo não força a mão, ele apenas redireciona o foco. Preste atenção onde seu olhar permanece. O que você contempla determina o que você considera desejável. Aquilo que você alimenta com os olhos molda seus afetos, e o que molda seus afetos governa suas escolhas. O texto destaca que a árvore era agradável aos olhos. Essa frase revela algo essencial sobre a natureza do pecado. Ele é atraente. O pecado nunca se apresenta com aparência de destruição. Ele se esconde sob a forma do que parece bom, bonito, sedutor ou razoável. A teologia cristã afirma que a tentação opera oferecendo uma versão distorcida do bem, uma promessa de satisfação imediata, mas sem o caminho de Deus. A estética do pecado cria um conflito entre o que sabemos ser certo e o que sentimos ser desejável. É aí que muitos caem, confiando mais na atração do momento do que na sabedoria divina. Nem tudo que é bonito é bom, e nem tudo que é desejável traz vida. Antes de abraçar algo que lhe agrada, pergunte: isso me aproxima ou me afasta de Deus? O brilho da tentação é temporário, mas as marcas de suas escolhas podem durar uma vida inteira. Aqui está o núcleo da sedução, a promessa de autonomia. Eva não foi apenas seduzida pelo sabor do fruto, mas pela ideia de se tornar como Deus, adquirindo entendimento por seus próprios caminhos. O pecado oferece atalhos, conhecimento sem obediência, poder sem submissão, grandeza sem humildade. Essa é a raiz teológica de toda queda humana, a tentativa de viver independentemente de Deus. Toda tentação, em algum nível, sussurra a mesma mentira. Você não precisa confiar em Deus, você pode ser o seu próprio guia. Desconfie de todo desejo que levanta seu ego ao ponto de diminuir sua dependência de Deus. A verdadeira sabedoria não vem da busca autônoma por entendimento, mas da comunhão com o Criador. Antes de buscar saber mais, busque ser mais obediente. Depois de ver, admirar e desejar, veio o ato. A queda nunca é repentina, é progressiva. O pecado é sempre a etapa final de um processo interno, não simplesmente o seu início. Teologicamente, esse momento marca a ruptura. A criatura se ergue contra o Criador, escolhendo sua própria vontade acima da palavra divina. O ser humano troca a verdade pela mentira, a comunhão pela autonomia, a vida pela morte. Aprenda a identificar o pecado antes que ele chegue à ação. Combata-o ainda na fase do olhar e do desejo. É mais fácil resistir ao primeiro passo do que ao último. O pecado nunca permanece individual. O que começa no coração de uma pessoa rapidamente influencia aqueles ao redor. Adão aceita o fruto não porque foi enganado, mas porque seguiu Eva em sua decisão errada, como Paulo explica em 1 aos Timóteo 2,14. Aqui vemos uma verdade pastoral profunda. Nossas escolhas influenciam pessoas que confiamos e que confiam em nós. O pecado se espalha por meio de relações. A queda não foi um ato solitário, mas relacional. Pergunte-se sempre:
Se eu escolher isso, a quem afetará além de mim? A responsabilidade cristã nunca é individualista. Viver de modo santo não é apenas proteger sua vida, é proteger aqueles que você ama. Gênesis 3, 6 é mais do que uma narrativa antiga, é um espelho. Ele revela o caminho pelo qual todos nós, em algum momento, somos tentados a andar, olhar, desejar, reinterpretar a palavra, agir. Porém, Deus nos chama não apenas a entender onde começou a queda, mas a aprender como evitar quedas semelhantes em nossa própria jornada. É no coração que vencemos as batalhas espirituais. É no coração que fortalecemos o temor do Senhor. E é no coração que decidimos confiar na palavra de Deus acima das seduções do momento. Se Eva viu o fruto proibido como bom, nós somos chamados a ver Deus como o único realmente bom. Se ela desejou autonomia, nós devemos desejar comunhão. Se ela estendeu a mão na direção errada, que nós estendamos as nossas para aquele que restaura, perdoa e renova. Que este versículo não seja apenas um alerta, mas uma oportunidade de realinhamento espiritual, um convite para voltar o olhar para Deus e manter o coração firme naquilo que Ele declarou ser vida. Se essa mensagem tocou o seu coração, deixe seu like, compartilhe com alguém que pode se fortalecer com ela e inscreva-se aqui no canal. Cada gesto seu faz diferença, espalha esperança, fé e transformação através dos ecos nas escrituras que chegaram a ti. Obrigado por caminhar junto conosco nessa jornada. Deus abençoe você.